Melhor dia, melhor tarde, melhor noite, desde aqui da rua Cesário Alvim 275, no Belenzinho, aqui no Ministério Crescendo em Graça, crescendo em graça, não é? E nós estamos muito felizes de ter você compartilhando conosco, tanto pela internet, pelo YouTube, como pelas redes sociais, e aqui pessoalmente, a amada aqui reunida neste dia, bem friozinho, gostoso, super agradável, e nós estamos aqui porque este é o melhor dia da nossa vida, o melhor dia da sua vida também. Este é o dia que o Senhor nos deu, e nós vamos desfrutar dele da melhor maneira possível, assim é, com um sorriso, felizes e declarando em todo o tempo, porque tem muita coisa boa para acontecer nesse dia ainda na sua vida, e você pode receber isso com ação de graças. Abba, Pai. O tema de hoje, esse estudo bíblico é em Matete, apostilinha, para quem quiser, a igreja do Senhor. Diga, a igreja do Senhor. É, do Senhor, não é minha, não é sua aí que está me ouvindo também, não é sua igreja não, viu? A igreja é do Senhor. E o estudo desta hora é para você entender quando começou a igreja do Senhor. Quando começou, quando ela foi edificada, porque eu não sei se você está sabendo, mas ela já foi edificada. Quem a edificou, como a edificou, e quais os requisitos para os que a administram e para os membros que estão aqui. Que requisitos? Ou simplesmente é chegar, sentar e está tudo certo, como em qualquer lugar? Não, existe uma organização importante, mas tudo espiritual, e nós vamos ver isso agora. A primeira coisa que nós vamos ver é a profecia sobre a edificação da igreja. Quem será que falou esta profecia? Será que foi algum profeta do Antigo Testamento? Não. Em Mateus capítulo 16, verso 18, quem será que está falando aqui? Eu mesmo edificarei, futuro, a minha igreja. Quem fala isso? O próprio Jesus Cristo, naquele tempo, como Jesus de Nazaré, ainda na sua manifestação de Jesus de Nazaré em carne, ele disse: eu mesmo edificarei a minha igreja. Eu mesmo, hein? Olha, e aí depois que ele disse isso, ele falava para o futuro: eu edificarei. Quanto tempo demorou isso? Demorou 2000 anos para isso acontecer. Ponto 2, quando então começou a igreja? Veja só, Mateus 26, 28 e 29, ali Jesus já estava se despedindo da terra na sua manifestação de Nazaré, carnalmente falando, e ali ele disse: este é o meu sangue do novo pacto, que por muitos é derramado para a remissão dos pecados. Foi ali, nesta declaração, que começou a igreja de Cristo, quando ele disse, ou seja, o meu sangue está sendo derramado por vocês. A partir do momento que o sangue de Cristo foi derramado, então começa a igreja. Mas não foi no Pentecostes. Muita gente pensa que a igreja começou lá no dia de Pentecostes, quando Pedro fez lá o seu discurso para um monte de gente. E ali ele disse, né, porque perguntaram para Pedro, depois que acabou o discurso de Pedro, né, perguntaram para ele: e aí, o que é que nós vamos fazer agora? E Pedro, como não sabia exatamente o que ele tinha para dizer, porque não conhecia o Evangelho da Graça, ele não sabia nem o que estava acontecendo ali, então ele disse: arrependam-se e sejam batizados e peçam perdão pelos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Muita gente pensa que a igreja começou ali, mas não, o que aconteceu ali foi um movimento no dia de Pentecostes. Por isso, daí o movimento das tradicionais de hoje chamadas pentecostais, porque começaram no Pentecostes, mas não foi igreja de Cristo que começou ali, foi uma religião que começou ali, uma religião mesclada de cristianismo com judaísmo, através de um apóstolo que não era apóstolo aos gentios, ele era um apóstolo judeu, Pedro. Lucas 22, 20 também narra o mesmo acontecimento, né?
Este é o novo pacto no meu sangue derramado por vós. Vós quem? Pela igreja. Cristo derramou o seu sangue pela igreja. Diga, pela igreja. Muito bem. E agora no ponto 3, a igreja estabelecida no Evangelho. Agora você vai ver o apóstolo da graça, que foi chamado para os gentios, falando sobre a igreja. Aí sim, agora sim, nós vamos ver efetivamente o começo da igreja no Novo Testamento. 1 aos Coríntios, capítulo 3:10, ele diz assim: conforme, Paulo que está falando, o apóstolo Paulo, conforme a graça de Deus que me foi dada, eu como perito arquiteto pus o fundamento. Fundamento do quê? Da igreja de Cristo. Mas não era Cristo que ia edificar a igreja? Sim, e Paulo estava ali em nome de quem? De Cristo, lançando o fundamento da igreja, como perito arquiteto. E outro edifica em cima do meu fundamento. Edifica o quê? A igreja de Cristo. Mas não era Cristo que iria edificar a igreja? Sim. E quem você acha que veio à terra e se manifestou em véu humano para edificar a igreja? O próprio Cristo. E ele edificou a igreja. Que é a prova de que a igreja está edificada, as pessoas aqui presentes. Se você fizer uma visitinha aqui algum dia, você vai ver pessoas edificadas, você vai ver igreja edificada. De repente você não sabe ainda o que é isso, você pensa que a igreja, ainda vai vir alguém para construir a igreja de Cristo. Não, já veio e já edificou a igreja de Cristo. Eu estou edificado e esses que aqui estão, esses abençoados, e uma família mundial da fé que também está edificada na igreja de Cristo. Mas veja cada um como sobre-edifica. Então, Paulo veio, botou o alicerce ali da igreja. Aí veio Jesus Cristo, homem, edificou a igreja. E aí todo mundo entrou dentro. Hebreus 11:10. Olha, veja que tremendo isso. Veja só isso. Paulo dizendo em Hebreus 11:10: Abraão esperava a cidade que tem fundamentos. Que cidade que tem fundamentos era essa que Abraão esperava? A igreja. A palavra cidade aqui significa igreja. Abraão esperava o nascimento, o crescimento da igreja, que tem fundamentos, cujo arquiteto e construtor, quem é? Deus. Mas a quem Deus dirigiu, a quem Deus encomendou a pedra fundamental da igreja? A Paulo e a Jesus Cristo, o homem, o edifício. Olha que tremendo isso. E cada um de nós hoje somos da igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo na terra, somos nós. Hebreus 12:28, recebendo nós um reino inabalável, sejamos gratos ou sejamos agradecidos. Que reino inabalável é esse que nós recebemos, abençoados? Ele chama-se como? Igreja. O reino inabalável é a igreja de Cristo. Hebreus 12:22-24. Vos aproximastes ao monte de Sião. Eu penso que muita gente que está aí na internet adora subir monte, né? Gosta de subir monte para ver Deus lá em cima ou para ter mais comunhão com Deus. Não. O monte que fala aqui não é o monte de Sinai, não é um monte de terra, é um monte Sião. Mente. Vos aproximastes ao monte de Sião. A igreja de Cristo é o monte de Sião. A cidade do Deus vivo. Qual é a cidade do Deus vivo, abençoados? A igreja é a cidade do Deus vivo. A Jerusalém celestial. Tem gente que faz turismo para Jerusalém para andar nos passos de Jesus. Não, a igreja de Cristo é a Jerusalém celestial. Você já está numa Jerusalém superior. Para que você quer descer e ir lá para a terra, onde tem bomba, onde tem homem-bomba, onde tem poeira, onde tem terra, é deserto. A igreja de Cristo é a Jerusalém onde você está. Aqui mesmo você encontra esta igreja. A companhia de muitos milhares de anjos, a congregação dos primogênitos inscritos nos céus. Nós somos as primícias de Cristo.
Nós somos a congregação das primícias, nós somos a igreja que já está edificada. Hebreus 12, 28, recebendo nós um reino inabalável, sejamos gratos. Que reino inabalável é esse que nós estamos? O que é esse reino inabalável? O que quer dizer inabalável? Que ninguém pode derrubar. Esta é a igreja de Cristo. Você está no reino inabalável, que é a igreja de Cristo. O que você quer mais? Olhar para o lado? Visitar a sinagoga? Para quê? Você está na igreja. Estamos falando de mente, não de carne, de mente. Hebreus 13, 20. Veja só, a igreja do Novo Testamento. E o Deus de paz, que ressuscitou dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue do pacto eterno. Quem é Jesus Cristo? O grande pastor das ovelhas. E o que estão esses pseudo-pastores aí fazendo no YouTube ou em outro lugar qualquer, ou no endereço tal ali? Eu sou pastor. Eu sou o pastor fulano de tal. Aqui eu estou diretamente de Fortaleza, aqui estou no Maranhão, aqui estou no Rio de Janeiro, aqui estou em São Paulo. Abençoado, você não é mais pastor. Pastor é Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. O pastor do novo pacto é Jesus Cristo. Ah, mas Paulo falou lá de pastores? Sim, só que Paulo não fazia ideia da confusão que ele ia arrumar com esse monte de pastor hoje em dia, que não sabe o que é ser pastor. Porque tem pastores que pregam, apacentam as ovelhas para si. E como nós começamos falando que o tema é a igreja do Senhor, antes se apacentasse. Mas na verdade, apacentar é dar comida boa para a ovelha que está te ouvindo. E você está dando o que para ela? Velho Testamento, Antigo Pacto, lei, dizendo que Pedro e Paulo estavam juntos, dizendo que Pedro, antes crescei na graça e no conhecimento. Isso quem falou foi Pedro, abençoado. Para com isso. Você tem que buscar é Paulo. Paulo é o apóstolo da graça. Foi ele que lançou o fundamento da igreja. E foi Jesus Cristo, o homem, que edificou. Busque isso, porque isto é a igreja de Cristo. Esta é a verdadeira igreja de Cristo. E ele é o grande pastor das ovelhas. Ah, mas você não é pastor? Não, eu não sou pastor. Quem apacenta aqui é Cristo. Eu colaboro com Cristo, que está aqui no meio apacentando as suas próprias ovelhas. Ponto 4. Requisitos aos que administram a igreja, principalmente aos bispos. Ou aqueles que pensam que são bispos, ou aqueles que pensam que estão administrando igreja. Olha, apóstolo, nem vou falar de apóstolo porque não existe mais. Só existiu Paulo e Jesus Cristo, homem, José Luiz de Jesus Miranda, que edificou a igreja. Só, mais nada. Fora disso é invenção sua. 1 Timóteo capítulo 3, versos 3 e 4. 1 Timóteo. Paulo chegou para Timóteo e falou: olha, vou falar com você, vem cá, algumas instruções. Que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, não dado ao vinho. Não dado não quer dizer que você não pode beber vinho, quer dizer que você não deve ser um beberrão, ou seja, não dado, não exageradamente, não briguento, não ganancioso do que é desonesto. Bom, aí é um problema, porque está fazendo campanha na tua igreja, aí está fazendo para tirar dinheiro, isso é problema. Senão amável, apaziguador, não avarento, que governe bem a sua casa. Segundo texto, 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo, porque se você não tiver cuidado de você mesmo, como é que você vai cuidar bem da sua casa? E da doutrina, persiste nisto, pois fazendo isto salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Agora eu vou ler a Bíblia. Lá no Velho Testamento, primeiro texto é Mateus capítulo 15, versículos 7, 8 e 9. Já deixei aberto aqui. Mateus capítulo 15, 7, 8 e 9.
hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E aí? O que você está ensinando para a tua igreja abençoada? Para a tua igreja, que essa é tua, né? A hora que você realmente começar a ensinar a igreja de Cristo, você vai mudar o discurso, evidentemente, não tem jeito. Isaías 29, o outro segundo aqui, Isaías 29, 13 a 16, está aqui, ó. Isaías: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca, com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. O que está sendo ensinado por aí são maquinações humanas. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo, sim, obra maravilhosa, e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? A igreja de Cristo, então, que somos nós que estamos aqui, pessoas, não é a estrutura, não é o templo, claro que não. Mas a igreja de Cristo são pessoas, são vidas, são espíritos perfeitos, né? Congregação dos espíritos justos feitos perfeitos. E no ponto 5, requisitos doutrinais aos que são da verdadeira igreja. Veja só que importante é isso para você. Você que está aí buscando informação correta para a sua vida pessoal, para o seu espírito, para satisfazer o seu espírito. Eu sei que você não tem encontrado felicidade onde você tem ido, porque hoje se fala de política nas igrejas, hoje se fala de psicologia, né? Mas de espírito não se fala nada. Então, aqui está a informação para você. Hebreus 5,11 diz assim, Paulo dizendo aos hebreus: um dos requisitos doutrinais para aqueles que são da verdadeira igreja é entender a fé. Por que você é quem você é? Você conhece a sua verdadeira identidade? Você sabe quem você é? Você sabe o que você tem que crer? Provavelmente não. Então, é necessário que aquele que é da verdadeira igreja entenda a fé a qual você foi encomendado e tenha convicção daquilo que você crê. As pessoas que estão aqui hoje, elas sabem por que estão aqui, elas sabem o que estão fazendo aqui, elas sabem o que elas creem. Eu sei o que eu creio. Agora, se eu perguntar para você, você congrega em tal igreja, por quê? O que você crê lá? Por que você está lá? Não sei se você vai saber responder. Faça um exame dentro de você e responda para você mesmo isso. E Paulo disse: nós temos muita coisa para dizer, mas são coisas difíceis de explicar, porque vocês fizeram-se tardios para ouvir. As pessoas não sabem o que creem, porque demoraram muito para entender e de repente ainda não entenderam. E Hebreus 5,12, que é o próximo verso, diz: porque devendo já ser mestres, depois de tanto tempo, tendes necessidade que se vos torne a ensinar os rudimentos elementares da doutrina de Cristo. A verdadeira igreja e as pessoas que fazem parte desta igreja não necessitam de conselhos pessoais. No sistema religioso é muito comum um líder chamar pessoas no seu gabinete, e pessoas vão lá procurar o pastor para dar conselhos. Como é que eu faço na minha vida, no meu casamento? Pastor, como é que eu faço na minha vida pessoal? Pastor, a igreja de Cristo, ela não precisa disso, porque ela está bem instruída e cada um de nós sabe muito bem como dirigir sua própria vida. Não é que nós não tenhamos situações, temos, todos nós temos, mas a palavra é suficiente para que nós mesmos cuidemos daquilo que é nosso. Verdade ou não? Agora, por que Paulo falava de coisas pessoais para os coríntios? Porque os coríntios eram carnais, eles não eram espirituais e consequentemente não eram maduros para entender o que era necessário.
Hebreus 5,13 também diz assim: tornar-se experiente na palavra da justiça. Um requisito para aqueles que são da verdadeira igreja é se tornar experiente na palavra. Se você não conhece a palavra que você senta ali na sua congregação e não entende o que está sendo pregado, é porque não está sendo ensinado corretamente. E se você não está sendo ensinado corretamente, é porque ali não há graça, ali não se fala da verdadeira justiça. E é preciso que você, eu e todos nós conheçamos a palavra de justiça. E qual é a palavra da justiça? A graça, o evangelho da graça. E Hebreus 5,14, para nós concluirmos esse tema: amadurecer para aprender a tomar suas próprias decisões. Tem pessoas que têm dificuldade para tomar decisão, elas vivem perguntando se aquilo é a vontade de Deus ou se não é a vontade de Deus. Tem muito disso ou não tem? Tem. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Olha, eu não sou pastor e vou te responder qual é a vontade de Deus para a tua vida. Você está exatamente dentro do decreto de Deus. Você está no ponto necessário para você sair de onde você está e ouvir a palavra da verdade do Evangelho. Venha conhecer a graça que você vai saber exatamente qual é a vontade de Deus para a sua vida. E Paulo diz aqui: mas o alimento sólido, o que é alimento sólido? Palavra da verdade para a tua mente, para o teu espírito. É para os que alcançaram maturidade, para os que pelo uso têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal, não no conhecimento do bem e do mal. Conhecimento do bem e do mal você já conhece. Agora, discernir o que é bom para você e o que não é bom para você, isso aí somente a palavra da graça, a palavra de justiça pode te ensinar. Estamos aqui à tua disposição, estaremos sempre, como eu disse no início, aqui na rua Cesário Alvim 275, todos os domingos pela manhã, às 9h30. E te convidamos a fazer parte dessa família maravilhosa da fé, que ouve graça, que vive graça, que fala o mesmo, que pensa o mesmo, que crê o mesmo e que vive o mesmo todos os dias. Receba sem limites e até muito breve em uma próxima oportunidade. Até lá, abençoados com toda a bênção.